Bíblias, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, no Antigo Testamento. Ele fala aqui da oração, irmão, de uma das esposas do Samuel, que operou um grande milagre de Deus. Vamos estudar um pouquinho isso aqui. Quem já encontrou, diga glória a Deus. Então ele diz assim, houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucaná, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Aqui nós fazemos uma parada, irmão. A Bíblia diz então que Ana não tinha filhos, mas desejava ter. Aí alguém pode dizer, pastor, a Ana não tinha filhos, eu não tenho paz, eu não tenho saúde. Alguém pode dizer, pastor, não sei o que acontece comigo, eu não tenho sucesso naquilo que eu faço, tudo que eu faço dá errado, onde eu coloco as mãos, aparece um problema, tudo que eu faço, todos os meus projetos estão dando errado, não sei o que tem acontecido. O outro diz, eu não tenho paz na família, tem alguém lá que precisa de um milagre. Quantos milagres nós precisamos de Deus, irmão? Ana queria, ela desejava ter um filho, e quem sabe você deseja tudo que eu falei aqui, ter paz, ter sucesso naquilo que você faz, ter alegria na sua família, ter uma boa saúde, ter prosperidade. Então todos nós necessitamos de um milagre de Deus. Então, como a Ana buscou a Deus, nós temos que aprender a buscar. Se Deus atendeu a oração dela, vai atender a nossa. Continuando aqui, subia pois este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Agora preste atenção nisso aqui. E a sua competidora, a sua opositora, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Irmãos, a sua rival constantemente, diz aqui a Bíblia, a irritava. Como é que ela fazia isso? Fazia a Ana lembrar do seu problema. Por que ela fazia? Para querer ajudar? Para unir a fé e orar com ela? Não. Fazia para a irritar, diz a Bíblia, para deixar ela aborrecida. Imagine você, irmão, que todos os dias, quando elas se encontravam, ela perguntava, e aí Ana, como é que vai ser? Quando é que você vai ter um filho? Isso é uma pergunta para quem tem uma dificuldade que é difícil de se fazer, irmão, que chateia a pessoa, zombava dela porque ela não tinha filhos. Querido, hoje, o nosso inimigo, que é o diabo, faz a mesma coisa, irmão. Ele faz questão de constantemente querer lhe mostrar aquela dificuldade, dizer para você que você não consegue, que as coisas realmente não vão dar certo. Por que ele faz você a todo momento lembrar-se da sua luta, da sua dificuldade? Pelo mesmo motivo que a rival da Ana fazia com ela, irmão, para que você se chateie, para que você deixe de buscar a Deus, se aborreça e acaba até deixando o caminho de Deus. Faz questão de lembrar você, olha, aquela cura que você precisa, você não conseguiu ainda. Ou então, a libertação daquele filho, usa até alguém para dizer, como é que faz? Quando é que esse rapaz vai mudar? E outros até, irmão, usados pelo diabo, o diabo vem, põe na boca da pessoa a palavra, em muitos casos, e olha para você e diz, olha, você ora tanto, você vai tanto na igreja, por que você não consegue ser curado?
Alguém já não lhe falou isso, irmão? Eu já ouvi palavras assim: você vai tanto na igreja, por que você não consegue ser curado? Você é tão fiel a Deus, por que você não prospera? Ué, se você é tão de Deus que nem você fala, por que você tem tanta luta desse jeito? Ou às vezes, quando aparece uma dificuldade, irmão, a pessoa já vai para o outro extremo, né? Fala até que você está em pecado. Já vi casos assim, a pessoa dizer que se você tomar um remédio, você está em pecado, que se você está doente, você está em pecado. Tudo isso o inimigo faz, por um motivo só, para fazer você perder a paz, se chatear, se aborrecer, para tirar a sua força e fazer você desistir da bênção de Deus. Meu querido, não desista. Nós somos abençoados pela nossa insistência, irmão. A Bíblia diz que na nossa perseverança nós ganhamos a nossa alma. Então não temos que parar naquele momento que o diabo faz alguma coisa para nos irritar, para tirar a nossa paz, para querer contradizer a palavra que nós estamos recebendo, que nós cremos, que está no nosso coração. Deus nos deu uma palavra, nos orientou, nos iluminou, mas Ele vem e traz algo que é exatamente o contrário, e se você aceitar, irmão, se você receber aquilo, isso vai atrapalhar a sua fé, vai lhe fazer perder a bênção, vai tirar a sua vitória. Não aceite em nome de Jesus. A rival da Ana constantemente, irmão, não era só no templo, não. Imagine você que isso no dia a dia, dia após dia, essas coisas iam acontecendo, e quem sabe já, irmão, a Ana não tinha nem mais prazer de ir para a casa de Deus, o que é um erro. Nós temos de ter sempre prazer, alegria de estar na presença de Deus, amém? Mas vamos continuar um pouquinho a leitura aqui. Paramos no versículo 6, olha o que ele diz no 7: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então ela entrou, irmão, na irritação da outra, né? E fazia o quê? Chorava muito e não comia nada. Mas muito filho de Deus age da mesma maneira, irmão. O inimigo tem lhe irritado e a pessoa chora muito, mas não come. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quantos filhos de Deus você já viu, irmão, reclamando da vida, choramingando, né, dizendo que não pode, murmurando? Aquele filho de Deus que só confessa a derrota, irmão, esse choro, não o choro da lágrima, não, mas da murmuração, da lamentação, está tirando as suas forças. Por quê? Ela chorava muito, mas não comia, e às vezes a pessoa faz a mesma coisa, irmão, por causa da chateação que ela vai deixando entrar, daquela evidência do problema, daquilo que o inimigo fala, ela já não está alimentando, mas não é o corpo, não. Às vezes é o contrário até, né? O corpo, a pessoa fica chateada, ela come mais. Tem gente assim, irmão, ela fica ansiosa, aborrecida, aí que ela come mais, aí que fica pior. Mas não é o corpo, é o espírito. Às vezes a pessoa está tão aborrecida por causa do problema, que ela vem à casa de Deus, mas não aproveita a palavra que está sendo dada. Por que nós comemos, irmão? O que o alimento faz por nós? O alimento que nós comemos, ele tem o que nós precisamos para ter energia, para poder fazer as tarefas do dia a dia, tem as vitaminas que nós precisamos para não ficar doente, tem aquilo que nós precisamos para suprir toda a necessidade do nosso corpo. Querido, a palavra de Deus faz isso com a nossa alma. Ela tem em si a energia espiritual que nós precisamos para poder combater o inimigo, para executar as tarefas espiritualmente falando. A palavra que nós recebemos de Deus nos fortalece para que nenhum mal consiga se alojar em nós. Mas se nós não estamos comendo, ou seja, não estamos recebendo a palavra como nós deveríamos de receber, porque nós ficamos entrando naquela chateação que o inimigo põe diante de nós, ficamos dando ouvidos àquilo que ele fala, aí choramos muito, ficamos muito aborrecidos, murmuramos muito, mas não comemos nada. A palavra é dada e não entra no nosso coração. Não podemos fazer. E vamos continuar um pouquinho. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha o que acontece aqui, né, irmão? Desconsiderando, né, o fato
que ele era bem modesto, o marido da Ana, né? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha que coisa. Não era não, irmão. Isso aqui é algo que hoje muita gente faz. A pessoa tenta compensar aquele sofrimento trazendo para si outras coisas, ou a ausência da bênção de Deus, colocando na sua vida outras coisas. Uns vão se entregando a certas atitudes que são até pecaminosas, vão deixando entrar no coração certos sentimentos que não deveria deixar entrar. Não deixe, irmão, não aceite compensação nenhuma. Nós não temos que aceitar nada além daquilo que Deus fala que nós temos direito. Nós temos direito a todas as bênçãos de Deus. Não entra nesse negócio de compensação, não. Ah, pastor, tudo bem, eu não tenho prosperidade, mas glória a Deus que eu tenho muita saúde. Mas, meu querido, Deus quer que você tenha muita saúde e que prospere. Esse é o voto que Ele faz, que tenhamos saúde, que prosperemos. Como bem vai a nossa alma, Ele quer que a nossa vida vá bem. Então não tem de compensar. O outro diz: pastor, não, passo a vida enfermo, num sofrimento, numa luta grande, mas glória a Deus, eu vou para o céu. Amém, mas Deus quer você vencendo nessa vida e entrando no céu. Não tem que tentar compensar aquilo que aparentemente eu ainda não consegui, irmão, com outras coisas, ou sendo religioso, né? Ah, pastor, está faltando isso, aquilo, mas glória a Deus, tudo coopera para o bem. Não, o seu sofrimento não coopera para o bem, não, porque está contradizendo a palavra. Não aceite em nome de Jesus, continue buscando a Deus, invocando a Deus, até que você consiga reverter esse quadro e vencer essa batalha no nome de Jesus. Vamos, o versículo 9 agora. Então Ana se levantou. Aí ela resolveu mudar a postura dela, irmão. Depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Então veja lá, a Ana estava no templo, ela era de Deus, e nós somos também de Deus. E apesar de sermos de Deus, às vezes tem aquela situação que ainda não conseguimos mudar. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então ela foi colocar agora, irmão, as suas lágrimas no lugar certo, que a alma dela estava amargurada, e ela foi derramar o coração diante de Deus, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Querido, agora ela tomou a posição certa. Ela foi levar o seu problema, foi levar a sua angústia, foi levar a sua necessidade, o que acontecia com ela, foi colocar diante de Deus. Amado, quem precisa da ajuda de Deus, tem que abrir o coração na presença dEle, irmão. Não é só aquela oração religiosa, me perdoe usar esse termo, mais uma vez, Jesus, aleluia, o Senhor é poderoso, glória a Deus, aleluia. Não, você tem que se abrir com Deus, irmão. Aprender a orar, derramar o coração diante do Senhor. Oração é falar com Deus, é ser sincero diante de Deus. Quando nós somos sinceros diante da presença de Deus, Ele vai nos abençoando. Ô pastor, mas o senhor não conhece o meu caso. Eu tenho estado dessa maneira por causa de um pecado que eu cometi. Vai derramar o seu coração diante de Deus. Ele vai lhe abrindo a porta, vai tocando em você, até que a sua alma esteja completamente limpa diante dEle, e Ele possa atender a sua oração. Irmão, quem necessita da ajuda de Deus, precisa se aproximar dEle. Não adianta ficar distante, clamando, pedindo, rogando, pulando, fazendo de tudo e não se aproximar. Você tem de vir a Deus, estar na casa de Deus. Outra lição que aprendemos aqui: apesar da Ana ainda não ter o maior desejo do coração dela, mas ela não deixou de estar na casa de Deus para adorá-lo. Não podemos deixar.
Ainda que você não tenha conseguido aquilo que você mais deseja, você tem de estar na casa de Deus, porque foi na casa de Deus, no templo de Deus, que Deus atendeu a oração da Ana. É na casa de Deus que Ele vai atender a nossa, irmão. Não estou falando só na igreja, mas na igreja nós temos de estar também, em nome de Jesus, mas na presença de Deus, você se envolvendo com Ele, fazer da sua oração o refúgio que você tem e aquilo que você faz todos os dias, até você vencer essa luta, essa situação. Vai derramar o seu coração diante de Deus. Erramos, quantas vezes derramamos a nossa queixa diante de todo mundo, mas não levamos a quem pode resolver a nossa situação. Então ela estava amargurada, angustiada, triste, mas ela foi derramar o seu coração diante de Deus. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, quer dizer, ficou olhando para ela, começou a orar, ficou olhando para a boca da Ana orando. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Olha que coisa triste, irmão. O que acontece aqui, quando o Eli olhou para ela, irmão, deixa eu só continuar mais um pedacinho aqui, versículo 15, porém Ana respondeu e disse, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então o que ela fez aqui, irmão? Ela não fez aquela oração que o quarteirão inteiro tinha que ouvir, não. A ver, não é essa oração. Isso aqui para nós é um segredo. Tem orações que nós fazemos entre nós e Deus, irmão. Aquela que você vai derramar sua alma, sua amargura, sua tristeza, você vai se abrir diante de Deus e sendo sincero com Ele. Deus, está acontecendo isso, todo dia o meu filho fala isso aqui para mim, todo dia o meu filho diz que vai embora de casa, todo dia o marido diz que vai embora de casa, não estou aguentando mais. Você vai abrindo o coração, não é aquela oração que todo mundo vai escutar, mas Deus vai escutar. Às vezes a pessoa não entende, irmão, como Eli não entendeu. Não entende muitas vezes por que você está sempre na igreja. Não entende, o que está acontecendo agora? Vai morar na igreja? Não, você tem um propósito. Você está buscando a Deus. Você está lutando diante de Deus. E tem que estar. Não entende a oração que você faz. Diz que você é fanático. Põe alguns adjetivos, como Eli, irmão. E é triste isso aqui. O homem de Deus, irmão, não soube entender a aflição da alma daquela pessoa para poder ajudá-la. E ainda foi julgá-la, né? Dizer que ela estava embriagada só porque estava orando e ninguém ouvia a sua voz. Às vezes é necessário, irmão. Tem pessoas que às vezes você vê, você conhece, só de você olhar para ela, que a alma dela está em amargura. Eu já tive casos, às vezes, de chamar a pessoa e falar, irmão, vem cá, o que está acontecendo com você? Não, pastor, está tudo bem. Não está, irmão. Seja sincero, o que está havendo? Aí a pessoa desabe, chora e abre o coração para Deus poder ajudar. E é necessário. Mas o homem de Deus não entendeu. Achou até que ela estava embriagada, estava até tão desligada, irmão, infelizmente, mesmo estando ali no templo, que não tinha nem condições de ajudá-la. Mas aí, versículo 17, então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu. Então já mudou tudo aqui. E o seu semblante já não era triste. Olha a mudança agora. Aqui é algo, irmão, importante. O seu semblante já não era triste, ela já mudou completamente. Mas aí eu pergunto para você, a Ana saiu do templo carregando um filho? Que garantia ela tinha que Deus tinha escutado a oração dela, irmão? Ela não saiu do templo, ela orou, derramou o coração diante de Deus, mas Deus não pegou uma criança lá do céu e falou, toma Ana, você pediu, segura aí. Ela pegou o nenenzinho e saiu feliz, olha, Deus me deu um filho. Não havia evidência material nenhuma. Não fique esperando, você orou, Deus alegrou o seu coração. Irmão, tudo tem que mudar para você, até o semblante tem que mudar.
até maneira de falar, aquela amargura, você andar chateado, não, agora eu estou em paz. Mas o que aconteceu? Você já resolveu o problema? Não, mas eu orei, e eu sei que Deus atendeu a minha oração. E ela saiu naquele dia sabendo, irmão, Deus tinha ouvido a sua oração. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E o que aconteceu? Deus a abençoou, irmão. Quando chegaram em casa, os dois tiveram o momento do casal, e Deus então veio e abençoou a Ana. Tudo por quê? Porque ela tomou diante de Deus uma posição, foi derramar o coração diante de Deus. No versículo 27 ela fala até aqui, né? Levou o menino lá para o Eli, e diz para ele: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Oh, querido, que bonito. Deus quer, irmão, que chegue esse momento, de você chegar na casa de Deus, e contar o seu testemunho. Oh, pastor, por essa cura eu tenho orado, por essa prosperidade eu tenho orado, e está aqui o exame que Deus me curou, está aqui a prova que as portas se abriram, que eu estou livre daquelas dívidas, tudo se resolveu, eu consegui a bênção de Deus, eu consegui a vitória. Mas é preciso, amado, aproximar-se de Deus, derramar o coração diante de Deus, se envolver completamente com Deus. Então, se eu pudesse lhe dar um conselho, não sou ninguém para fazer isso, mas se eu pudesse lhe dar um conselho, eu diria: aproveite cada momento que você passa na presença de Deus, irmão, na casa de Deus. Não deixe nada entrar entre você e o Senhor, roubar a sua comunhão, distrair a sua atenção, entristecer o seu coração. Permaneça buscando a Deus, e da mesma maneira que a resposta veio a Ana, virá para você. Amém?